Oi, gente, paz de Cristo Jesus. Hoje eu tô iniciando aqui no canal e eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências, alguns conhecimentos que Deus tem me dado e também a palavra de Deus, tá bom? Vou deixar bem claro aqui com vocês que eu não sou dona da verdade. Aquilo que eu vou estar compartilhando aqui, se vocês quiserem receber, acatar e acreditar, amém. Se vocês também não acreditarem nas palavras, se não está de acordo, né? Amém também. Peça ao Espírito Santo que revele para vocês, porque só Deus para nos trazer uma mente e uma consciência da revelação e da palavra dele, tá bom? E nós vamos estar falando hoje sobre mente, vestes e comportamento de uma realeza, de princesa e príncipes de Deus, né? Aqueles que andam na dimensão do reino. E com isso eu vou estar compartilhando com vocês um versículo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não se coloque mais debaixo de jugo de servidão. Paulo está dizendo ali aos irmãos de Gálatas para eles não ficarem pensando e se comportando como escravos, mas que eles pudessem se comportar e pensar como os filhos de Deus, ter uma mente livre e andar em liberdade, né? Porque Jesus se colocou na cruz como cordeiro em sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter liberdade e acesso ao Pai. Então aquele que tem Cristo tem acesso ao reino, senta na mesa, come na mesa. Então Paulo está dizendo aos irmãos ali para que eles não pensem mais e não se comportem mais como escravos. Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui o que é ter uma mente, o que é se vestir como uma realeza, um príncipe, uma princesa, como se comportar. Primeiramente eu vou falar o que é uma mente, né? O que é uma mente de uma realeza e o que é uma mente de escravo, né? Vou dar um exemplo aqui sobre mim, né? Esses últimos tempos eu estava procurando fotógrafos profissionais que me entregassem um ensaio que estivesse de acordo com a minha identidade. Eu sou uma pessoa que gosta de tons claros, eu gosto de coisa clean, gosto de coisa clarinha. Então eu estava procurando profissionais que tivessem essa característica, né? Um estúdio que me entregasse isso nas minhas fotos. Então eu fiquei ali pesquisando. E ali eu encontrei uma profissional que eu gostei e eu fechei com ela, independente do valor. Eu falei, eu gostei dessa profissional e eu vou fechar com essa profissional, porque ela entrega aquilo que eu desejo. E isso é uma mente de realeza. Por quê? Muitas das vezes a gente gosta de algo e a gente fala assim, não, eu gostei daquele ali, só que é mais caro. Então eu vou fazer com esse aqui que eu não gostei porque é mais barato. Isso não é uma mente de uma realeza, de uma princesa. Porque nós, como filhos de Deus, nós recebemos totalmente a liberdade para a gente escolher, para a gente comer o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, no sentido de, na vida pessoal, assim, de compras, de roupa, comida. Deus nos dá liberdade para a gente comer bem, para a gente se vestir bem, para a gente se calçar bem, para a gente estar em lugares bons também, né? E muitas das vezes, com uma mente de escravo, a gente fica, não, eu vou ali que é mais barato, eu vou fazer isso aqui porque é mais barato. E interessante que nessas últimas semanas, o bispo pregou isso lá na igreja. E é algo que Deus tem trago para mim como revelação, né? Para que eu venha andar como uma princesa, pensar como uma princesa. E ele pregou falando sobre isso lá na igreja também. Que a gente não pode ficar com a mente de escassez. E aquela palavra, aquela pregação foi apenas uma confirmação daquilo que Deus já tem me revelado nos últimos tempos. Então, se você gosta de algo, se você gostou de um profissional, se você vai casar e você almeja aquele salão de festa, se você deseja você vai ter uma festa aí de princesa, né, para sua filha de debutante, escolha os melhores profissionais, pague aquele salão que você deseja. Não vai pelo valor, mas pense que Deus tem a capacidade de te dar condições de fechar, de fazer. Mas não fique pensando como escravo. Ai, eu vou naquilo ali que é mais baratinho. Ai, eu vou comprar aquele carro velho porque aquele carro tá mais baratinho. Mas aí, às vezes, você vai comprar aquele carro e depois você vai ficar tendo dor de cabeça. Porque o carro velho vai ficar parando toda hora. Toda vez você vai ter que ficar indo em mecânico para poder resolver a situação. Espera mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho, se não dá para comprar agora. Espera mais um pouquinho, espera para comprar um carro novo.
E tenha fé que você vai lá, vai colocar o pé, profetiza que você vai comprar o carro que você deseja e não aquilo que você vai comprar, uma sucata, simplesmente porque você está olhando o valor, porque é mais barato, né? Então isso é ter uma mente de príncipe e princesa de Deus, olhar sempre pelo melhor. A gente pode sim comer o melhor, se vestir com o melhor. Temos que sim ser gratos a Deus por tudo que nós temos. Temos que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, ser fiel no pouco, né? Não estou falando de murmurar e reclamar pelo pouco, mas nós temos que ser gratos pelo pouco. Mas nós temos que ter uma mente grande, um pensamento grande. E agora eu vou falar sobre veste de princesa e veste de escrava, né? O que é se vestir como uma princesa? Uma princesa, uma mulher que ela é cheia do Espírito Santo, ela sabe como se vestir. Ela sabe o que colocar, ela vai se vestir com modéstia, porque ela entende que ela é filha do rei e ela faz parte da dimensão, ela faz parte do reino celestial. Então ela não precisa se vestir como uma escrava. O que é se vestir como uma escrava? Aquela mulher que ela quer aparecer, que ela quer colocar uma unha enorme, com cores muito fortes, porque ela precisa mostrar para as pessoas que ela fez a unha. Isso é uma mentalidade de escrava, é um vazio que existe dentro dessa pessoa. E eu já fui assim. Gente, eu andava muito pelada, eu andava com short curto, o meu vestido parecia uma blusa, de tão curto que era, porque eu vivia como uma escrava, eu estava aprisionada na mão do diabo, então eu precisava mostrar o meu corpo, eu precisava botar roupa curta, eu precisava me maquiar de forma extravagante, botar uns cílios extravagantes, eu precisava me encher de coisas para preencher o vazio que estava em mim. E eu queria a aceitação das pessoas. Então, por isso eu gostava de aparecer. Hoje, não. Hoje, eu penso como uma princesa. Hoje em dia, até como maquiadora, né? Eu mudei muito a minha forma de me maquiar. Eu tenho até atraído um público com o meu estilo. Antigamente, eu atendia muitas clientes, né? Que gostavam de ir pro baile, fazer aquela maquiagem bem extravagante. E hoje em dia, não. Hoje eu atraio clientes que gostam de uma maquiagem mais clean, minimalista, uma maquiagem que vai realçar a beleza delas e não vai transformar, deixar elas uma pessoa totalmente transformada. Por quê? Porque eu tô me comportando assim, né? Porque eu entendi que eu não preciso me encher de reboco, eu não preciso colocar uma roupa extravagante, roupa colada com sutiã marcando, fazer marquinha de biquíni para mostrar nada para ninguém. Isso é comportamento de escrava. Gente, me desculpe, mas eu não consigo, não é julgando o próximo, tá? Porque eu também conheço pessoas que usam a saia, que não usa maquiagem, que é o demônio. É o próprio demônio. Eu já tive experiência com pessoas assim, que tem cara de santa, veste de santa, mas é um demônio no privado. Eu não estou falando disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu estou falando aqui sobre... que a gente tem que sim pensar como filhas de Deus. Não é julgamento, tá? Eu não consigo ver o Espírito Santo em uma pessoa totalmente extravagante. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que até os líderes religiosos, hoje em dia eu vejo mulheres de Deus que estão na direção de trabalhos na igreja, mulheres que estão fazendo a obra de Deus como intercessoras. Eu vejo às vezes na internet mulheres que dizem que são mulheres de Deus, mas é uma roupa colada, sabe? Gente, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, quando Deus nos traz uma consciência de princesa, a última coisa que a gente quer é chamar atenção. Gente, hoje em dia, a última coisa que eu quero é chamar atenção. A última coisa que eu quero. Quando eu vou comprar uma roupa, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu peço pra Deus, eu falo, Senhor, essa roupa te agrada? Senhor, eu pergunto ao meu marido quando eu vou sair, eu falo, essa roupa tá indecente? Isso aqui tá marcando? Eu pergunto ao meu marido se a roupa tá indecente, porque às vezes a gente faz inconscientemente, né? Então eu pergunto se tá feio, se tá chamando atenção de forma negativa, porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos temor. E só uma mulher que tem mente de escrava que vai sentir a necessidade de mostrar o corpo, de aparecer. Porque uma filha, ela sabe quem ela é em Deus, ela tem identidade, ela se ama. Então, tudo que ela faz é para se sentir bonita, é para a glória de Deus. Ela não vai fazer para que os outros prestem atenção, para que as pessoas olhem.
E infelizmente, gente, eu não consigo ver o Espírito Santo em alguém que tá ali pregando com o microfone e a unha tá desse tamanho assim, ó. Parece que vai furar alguém. Pra que aquilo? Sabe? Tem várias formas de você fazer a unha, se cuidar, ser bonita, sem precisar de exagero. Eu não consigo ver o Espírito Santo. Eu não consigo ver que aquela pessoa realmente se converteu. Quando uma pessoa tá com uma unha enorme, umas unhas que parece que vai furar os outros. A pessoa tá pregando, você só presta atenção naquelas unhas extravagantes, com cores extravagantes. Sabe? Aquela pessoa não se produziu para ela, para se sentir bonita, ela se produziu para que as pessoas vejam, né? Então eu não consigo ver o Espírito Santo em alguém assim. Eu não consigo ver o Espírito Santo em uma mulher que precisa colocar um palmo de um short. Eu não consigo ver o Espírito Santo em uma mulher que muitas das vezes coloca até um vestido comprido, mas o vestido tá todo colado, marcando a calcinha, marcando o bumbum, marcando o peito, decote. Porque o Espírito Santo, ele é manso, né? E muitas das vezes a gente se excede na nossa vestimenta. E se aquilo for trazer escândalo para a obra do Senhor, a gente tem que remover. Eu não vou para o inferno por causa de uma roupa. Eu não vou para o inferno por causa de um batom. Mas eu devo analisar se aquilo vai escandalizar a obra de Deus. E eu devo acatar. Porque se eu sou filha de Deus, se eu sou princesa, eu devo me vestir como uma princesa. E se eu me amo, e se eu me sinto bem, se eu me sinto amada por Deus, eu não tenho a necessidade de exposição. Eu não preciso colocar uns cílios batendo na minha sobrancelha para que as pessoas olhem para mim e pensem que eu sou bonita, ache bonita. Não, eu me acho bonita, do jeito que o Senhor me criou. Então, quando há exagero, há falta de identidade. Então, começa a rever aí se você está se vestindo como uma princesa, se você está se comportando como uma princesa, se você como mulher de Deus, como filha de Deus, se você está trazendo escândalo ou se você está trazendo edificação para o reino de Deus. Se você está edificando a vida das pessoas, em nome de Jesus. E é isso que Deus tem falado para mim, para olhar para minhas vestes. Então, antes de sair de casa, eu sempre olho e eu sempre pergunto, até o meu esposo, se eu estou com alguma coisa marcando, se está indecente, porque eu não quero escandalizar o nome do Senhor, tá bom? E agora eu vou falar sobre comportamento. Uma princesa sabe como se vestir, sabe também como se comportar. Exemplo, eu antigamente era uma pessoa que era extremamente extravagante, acelerada, falava gritando. Claro que às vezes eu tenho que me controlar, porque às vezes a velha criatura tenta entrar, porque todos os dias, né, o nosso pecado, as transgressões, a velha criatura bate na porta tentando voltar, e a gente tem que ter equilíbrio ali, tem que estar em santidade para poder dizer, peraí, fica aí, velha criatura. Mas hoje eu tenho me comportado como uma princesa, e o Senhor tem me alertado sobre isso, né? Para eu não ficar em rodas de fofoca. Se eu vou para um ambiente que eu sei que ali eu vou pecar, eu já falo, Senhor, se eu for para ali e me reunir com aquelas pessoas, eu vou acabar falando da vida dos outros, porque aquelas pessoas vão ficar falando. Então, às vezes, eu evito até de ir, gente. Para não pecar, eu evito de ir. Porque a nossa carne é fraca e muitas das vezes a gente, né, tá na nossa cultura, tá no nosso DNA já. No carioca tem essa mania de tá em salão, muita mulher, muito mexerico. Então, muitas das vezes eu evito até de ir para certos lugares para eu não pecar, né? Para eu não cair em tentação. Porque é normal a gente comentar sobre algumas coisas. É normal a gente falar sobre certos assuntos. Mas, infelizmente, tem lugares que é demais. Que as pessoas vão ficar, nossa, tu viu o babado? Fulana de tal se separou do marido, foi uma briga ontem, um esfaqueou o outro, e a gente tá ali ouvindo, daqui a pouco a gente tá se envolvendo na conversa, automaticamente sem perceber. Então o Senhor tem me trago essa revelação, né? Princesa não fica de mexerico, princesa não fica falando, olha o babado, olha a confusão, sabe? Princesa quer saber de coisas produtivas, se comporta e fala com coisas produtivas. Eu não quero saber quem matou quem fez o quê. Eu não quero saber da vida dos outros, né? Eu tenho que saber da minha vida. Então, é um comportamento ao qual o Senhor tem me chamado a atenção, para eu me comportar como princesa. Antigamente, gente, eu falava com muita gíria, tinha pensamentos, né, de falar gritando, falar palavrão, palavras que não agradavam a Deus. E hoje em dia eu sou completamente diferente.
E eu estou sempre buscando aprimorar para que eu não caia em tentação com aquela palavra. O que eu estou falando, né? Tem algumas gírias. Antigamente eu falava, qual foi? Né? Muitos anos atrás eu falava, qual foi? Gente, uma mulher jamais tem que falar desse jeito. Isso não é comportamento de uma princesa. E filha de Deus tem que saber o que falar sim, o que fazer, como se comportar diante das coisas. Até porque as pessoas ao nosso redor, elas estão ali o tempo todo nos olhando, né? Inclusive para nos acusar, porque o diabo ele usa as pessoas para nos acusar, para dizer, ah lá, filha de Deus, ah lá, serva de Deus. Então até no nosso comportamento, a gente tem que parar e prestar atenção no nosso comportamento. E é algo que eu tenho analisado, tenho parado assim para prestar atenção no como eu estou agindo. E às vezes quando eu começo a falar, o Espírito Santo já vem, me incomoda, eu me coloco no meu lugar. Então, gente, é isso. Eu venho compartilhar com vocês esse conhecimento. É um vídeo mais para compartilhar essas experiências, crescimento para a nossa vida, mas que vocês possam acatar isso para a vida de vocês, tá? Ter uma mente de princesa, comportamento de princesa e se vestir com modéstia como uma princesa. Lembre-se que eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou dizendo que você não pode se maquiar, que você não pode se botar uma roupa, não. Mas eu estou falando para você se analisar, se autoanalisar, se o que você veste, se o que você come, se o que você faz realmente está agradando a Deus. Ser santo não é ser uma pessoa religiosa que não faz nada. Ser santo é ser alguém que escolhe obedecer a Deus. Eu posso ser santa na forma com que no meu alimento. Exemplo, a palavra de Deus diz em Levíticos capítulo 11 sobre alimentos impuros, né? Alimentos que não é pra gente comer, animais impuros, porco e tudo mais. Se eu sei que a carne de porco faz mal pro meu corpo, eu posso comer a carne de porco, mas eu escolho ser santa, eu escolho cuidar da minha saúde e não comer a carne de porco, porque eu sei que a carne de porco não é boa para minha saúde. Não é bom para minha saúde aqueles alimentos. Então isso é santidade. É quando você tem a opção, mas você não faz. Eu posso beber. Se eu quiser sentar agora numa barraca e tomar um copo de cerveja, eu posso. Mas eu escolho ser santa, porque álcool eu vou ficar embriagada, eu vou trazer escândalo. Qual é a necessidade de eu beber, me embriagar, ficar sentada em porta de barraca? Qual é a necessidade de eu abrir uma lata de cerveja e beber álcool? Qual é a necessidade? Para quê? Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso beber cerveja para me alegrar numa festa. Então é sobre isso, gente. A santidade está naquilo que a gente escolhe. Eu escolho ser santa. Não é você colocar uma roupa, ter um padrão, mas sim você desejar ser santa, em nome de Jesus. Então esse é um comportamento de uma princesa e de um príncipe. É quando você tem a opção de fazer, mas você não faz porque você sabe que aquilo não agrada o coração do seu pai, que é o rei, dono de todas as coisas. Assim, gente, eu quero agradecer aqui vocês que estão acompanhando o canal, né? Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo possa alcançar o coração de vocês. Espero que esse vídeo possa trazer o conhecimento para vocês da verdade, em nome de Jesus.